Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, amantinhos do Bate Furado. Estamos novamente aqui para gravarmos mais um episódio. Hoje, o nosso episódio 91, falaremos sobre o filme Soul, que acabou de ganhar 2 Oscars, inclusive o Oscar de melhor animação. E para falar animados dessa animação, estamos aqui presentes, eu, Ryzen. Como deve ser. Nosso querido Fink. Legal. Nosso querido Thomas. Olha que bacana. E o nosso querido Tio Gamer. Uhul! Então olha aí a galera bonita, a galera responsa que eu trouxe aí para essa gravação, hein? E aí o Tominha está de volta, graças a Deus. Tava demorando, tava com saudade, né? A gente tá com saudade aqui. Como sempre, né, nos nossos filmes, a gente vai fazer aquele momento inicial com uma sinopse. E depois vamos falar o que é que a gente achou do filme, vamos dar uma nota. E lembrando que este episódio a gente vai fazer uma primeira parte sem spoiler. Então, você que ainda não assistiu aí o filme, fique tranquilo. Quando você ouvir uma sirene com um maluco falando que tem spoiler, aí sim você dá uma pausada no podcast, vai lá, assiste o filme, depois volta aqui para terminar de ouvir. Porque na nossa segunda parte, depois desse alerta, que vamos colocar aí mais adiante, deve ser coisa do Tio Game, esse cara é um editor fantástico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente vai falar um pouco de spoiler porque a gente gostou do filme e a gente tá animado. Sinto que a galera tá animada. Ah, vamos nessa! Para início de conversa, gostaria de dizer que Soul é um filme americano de animação, do gênero comédia, aventura, família. Essa ideia do gênero dos filmes é muito complicada, né? Cada local que a gente vai pesquisar sobre o filme, eles colocam alguma coisa. Mas tem uma animação que tem uma pegada realmente de comédia, né? Tem uma certa aventura ali e tem uma pegada família também. Tanto que é um filme para todas as idades. E é um filme que foi produzido pela Walt Disney Pictures e pela Pixar Animation Studios, né? É um filme da Pixar e foi distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Esse filme foi dirigido por Pete Docter e co-dirigido por Kemp Powers. O filme é estrelado pelas vozes de Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Felicia Rashad, David Diggs e Angela Bassett. Então aí a gente tem principalmente o Jamie Foxx e a Tina Fey, que são os personagens principais ali. O Soul, ele estreou no BFI London Film Festival em 11 de outubro de 2020 e ele tinha um planejamento para ser lançado nos cinemas, mas como a gente sabe, né, que esse ano aí de 2020 foi complicado devido à pandemia, esse filme acabou sendo lançado lá na plataforma de streaming Disney Plus no dia 25 de dezembro de 2020, bem no Natal. Um filme bem bacana que foi lançado no Natal, que teve... Eu acho que teve tudo a ver aí, a data do lançamento foi interessante. E é um filme que tem uma duração não muito grande, de 1 hora e 40 minutos. E pra quem ainda não assistiu, a sinopse é a seguinte. Essa sinopse é que consta lá na Disney. Quando você entra lá na Disney pra assistir, vai constar essa sinopse antes de você assistir o filme. Então não tem nada de spoiler aí. É o seguinte, vamos ler com mais drama aqui. Por que você é você? Nesta animação da Pixar, Joey Gardner é um professor de música que recebe a chance de tocar na melhor casa de jazz da cidade. Mas um pequeno passo em falso leva das ruas de Nova York para o pré-vida, um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra. Então nós temos aí essa sinopse, esse filme que acabou de conquistar o Oscar de melhor animação. Lacrou! Nós temos um filme da Pixar que, entre outros lançamentos, né, passados, a gente teve Viva, a Vida é uma Festa, e também tem o Divertidamente, que inclusive tem uma forte semelhança com o Soul, tem umas pegadas muito parecidas ali do Divertidamente com o Soul. Então, eu gostaria de abrir aqui as discussões com nossos companheiros aí que estão calados, eu silenciei eles aqui na plataforma. Caralho, o maluco é brabo. Mentira, eles estão silenciados porque querem. E aí, Thomas, Fink, Tio Gamer, nesse primeiro momento, sem spoiler, o que é que a gente pode dizer do filme? O que é que vocês acharam do filme? Bem, no meu ver, eu vejo que o filme ele tenta mexer com a questão justamente que o nome se trata, da alma, né? O de alma é tão abrangente em várias outras localidades, locais, culturas e tudo mais. Eu Tominha, só não quero te cortar, mas acrescentando aí a deixa, né? Essa questão do próprio nome do filme, né? O Soul, ele tem, tanto significa alma, né, em inglês, quanto é um ritmo musical, né? O Soul, né? Então acho que também tem esse interessante complemento aí na tua fala, mas foi mal por cortar.
Não, sim, fato, é justamente o que eu ia falar, né? Linkando, né? Então a gente tem a questão da música, né? Que é o soul, que é um estilo de música onde envolve muito ali o que a pessoa tá sentindo no momento para estar tocando. Essa é uma das características da música. E a questão do filme ali, que onde mostra a questão é feita, né? A questão das aspirações das pessoas, que elas carregam na alma, né? Todas essas inspirações aí, o filme tenta tratar isso dessa forma, né? E eu achei muito bacana, um filmezinho legal. É aquele filme que quando você fala Disney Pixar já sabe, né? Preparar vai se divertir, vai ser legal, mas tem que preparar um lencinho aí para alguns momentos. A gente vai ver nesse filme a questão do pré-vida e do pós-vida de uma forma muito leve, de forma nenhuma vai ser pesado ou dramático. Os personagens que a gente vai conhecendo também levam tudo com muita leveza, não dificultam nada, sempre estão para cima, né? A gente vai ter o drama do protagonista, que ele quer tocar por uma plateia grande, né? Ele tem essa ambição, aposta toda a felicidade dele nisso e como um filme da Pixar, né? Eles vão explicando as coisas que a gente não tem uma resposta concreta, eles vão colocando soluções divertidas no filme e a gente vai rindo junto porque eles fazem de uma forma que faz sentido na história deles. Então é curioso como eles imaginam o mundo e fazem essa brincadeira no filme. É uma animação muito boa aí. E eu acho que assim, os principais destaques para mim é justamente essa evolução do personagem, não só dele como dos outros, e vemos essas evoluções ao longo do caminho. Isso sempre nos trazendo ali um pouco do jazz. E acho que se você pensa um pouco sobre música e viu o trailer, acho que no próprio trailer já comenta que falamos bastante jazz ali, e o próprio soul, o estilo musical, é baseado no jazz. Então, o jazz é bem a partir de improvisos. Eu acho que isso realmente nos mostra um pouco da vida, né? Um pouco do que acontece na nossa vida. Nossa vida, muitas vezes, a gente tem que improvisar para viver. É interessante que eu realmente gosto bastante das animações da Pixar e como o Thomas falou, a gente tem que ir preparando o coraçãozinho, né? Pegar um lencinho e já deixar guardado ali, porque nunca sabe a surpresa que vai vir aí nesses filmes, né? Soul eu não chorei, mas assim, Viva a Vida é uma Festa, eu realmente chorei bastante, muito pesado aquele filme. E é um dos filmes que eu sou bastante apaixonado e fico até triste porque não ganhou o Oscar, mas desde que eu assisti Soul e eu assisti bem próximo ao lançamento e eram uns dias que eu não estava muito alegre, estava meio para baixo e eu assisti esse filme e me animei e é uma coisa que eu até vi no Twitter e depois eu fiquei pensando nisso, que é um filme que a gente assiste e dá vontade de viver, né? Então tem aqueles filmes que a gente assiste e fica meio deprimido, meio pra baixo, e o Soul, ele é um daqueles filmes que a gente assiste e tem vontade de viver, porque ele começa a mostrar, ele faz a gente repensar algumas coisas, né? Caracas. Vale a pena realmente assistir esse filme, e desde que eu assisti eu tuitei, coloquei no Instagram, no Facebook, fiz recomendação aqui no Bate Furado, e eu falei em alguns episódios que eu achava que Soul era um dos favoritos a ganhar o Oscar. Apesar de que também tinham na lista aí outros filmes bons, inclusive alguns que eu não assisti, mas que ficaram aí pendurados na lista antes do Oscar, e acabei não conseguindo assistir. Mas outros que eu vi e também eram bons, né? Mas não com essa peculiaridade que é Soul, porque ele é um filme relativamente simples, mas que traz uma mensagem profunda. Então, é sensacional você ter a capacidade de, com o simples, realmente passar algo que toque, algo que é profundo, né? Então, com uma animação que uma criança pode assistir, o adulto assiste ali também tranquilamente, você consegue passar tanto um divertimento quanto uma mensagem profunda, é muito interessante. Eu acho que para esse primeiro momento, para quem ainda não assistiu ao filme e veio aqui ouvir um pouquinho do que o Bate Furado tem a dizer e talvez queira uma recomendação de filme, né? Então, se a estatueta já não serviu como indicação, fica a nossa indicação do Bate Furado. E esse primeiro momento eu vou pedir aí para nós darmos uma nota a esse filme, para que a gente passe para o nosso segundo momento. Então, eu vou começar com a minha nota para o filme, como é de praxe. Como eu já fiz outras vezes, comecei dando a nota, então eu estava pensando numa nota 8 para esse filme, mas como é um filme que eu gostei bastante, eu acho que vale a pena,
eu gosto muito de animações, então eu vou empatar ele aí com a nota que eu dei para Liga da Justiça, que é a nota 9. Eu também dou a nota 9. Que legal! Porque é um filme muito bom, um filme bem feito, bem construído, né? Tanto a trilha sonora como a questão da animação, eles casaram muito bem essa linha. Como o próprio Dark Rising colocou aí, é aqueles filmes que a gente assiste que dá vontade de viver, né? Quando nós analisamos a nossa vida no sentido de ver que, a partir do momento que, ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde a morte está na porta, a gente tem que valorizar os momentos que nós temos da vida, que essa é a maior reflexão que o filme tenta trazer. Essa é a minha nota. Eu gostei do filme, eu recomendo, acho que todos que assistiram podem se juntar e fazer uma discussão bacana. Não tem muito o que criticar e eu dou nota 8,5. Eu também vou dar uma nota 8,5 aí. É um filme que eu gostei bastante também. É uma animação bem interessante de se ver. E como o Raider, é uma animação bem pra você curtir a vida. E tem muitas coisas legais dentro dessa animação, muitas coisas para você pensar, refletir e talvez até sair melhor. Como o Tominhas até falou aí sobre trilha sonora, ele até ganhou a Oscar, 2 Oscars, um de melhor animação e o outro justamente pela trilha sonora. Então, para vocês que também gostam de música, acho que vai ser uma boa animação para vocês, vai ser um filme legal para vocês curtirem. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Ryzen deu 9, Thomas 9, Tio Gamer 8,5, Fink 8,5. Nós temos aí uma média de 8,75. Talvez seja a maior média até agora das nossas notas. Então, para quem não assistiu ainda, vai lá, corre, assiste o filme, porque agora nós vamos para o nosso momento com spoiler. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Isso aí, agora para a nossa segunda parte com spoiler, é a parte mais bacana, né? Vamos poder falar melhor sobre o filme. Então, logo no começo do filme a gente é apresentado ao Joey e ele é um professor de música e é interessante esse filme porque é o primeiro protagonista negro da Pixar, então já é uma coisa a mais de interessante, de bom, de válido, e a gente ainda não sabe porque ainda a Pixar ainda não tinha colocado outros protagonistas negros, né? Mas que bom que lançou aí seus protagonistas negros, então é um ponto positivo já do filme. Nós temos fazendo a voz do Joey o Jamie Foxx também, que eu gosto bastante, é bem legal, um ator bem bacana. Logo no começo a gente percebe que ele tem um sonho, né? Ele ama música e ele tem esse sonho de tocar numa banda, né? Não só dar aulas ali, mas fazer parte de algo, digamos, maior na visão dele, né? E o que vocês acham aí, Baitinhos, sobre esse começo do filme? Ryzen, ele aposta muito nisso, né? A mãe dele acha que ele tem que arranjar um emprego mais estável, que dar aula não é o caminho, que ele tem que fazer outra coisa, mas ele acredita na alma da música, né? Ele acredita que ele vai ajudar as crianças lá a também sentirem isso. Então, ele tem esse ideal que leva o personagem, né? Então, todo tempo ele tá atrás de conseguir uma banda, de interagir com uma plateia, né? De mostrar o potencial dele. É interessante também a questão do papel do professor, né? Às vezes um professor faz a diferença na vida da gente. Ali ele tentando incentivar e motivar ali alguns dos alunos dele, eles vê, né, que alguns que têm aquela paixão igual ele. E isso é interessante, né, porque às vezes tem pessoas que passam pela nossa que realmente tem aquela paixão por aquilo que fazem, né? A paixão dele era tão grande que ele queria, além disso, ele queria não somente ensinar, né, mas queria deslumbrar aquilo que ele sempre viu, né, na vida cotidiana, que, querendo ou não, um artista, ele gosta de quê? De reconhecimento e plateia, né, e público. Então, como artista, era isso que faltava para ele, né? Ele ter um público, ele fazer algo para as pessoas admirarem o trabalho dele, né? Eu acho que como artista, nessa parte dele, era o que mais incentivava ele a querer fazer, né? O que ele tenta fazer, né? Tentar entrar nesse universo da artístico e sair muito da parte acadêmica. No começo, acho que tem duas partes aí, é um pouco do que o Thomas citou, justamente parte desse pouco sobre como os professores são importantes, como às vezes eles são recompensados por isso até. Inclusive, tem o aluno dele, logo nesse começo, que liga para ele para
ofereceu uma oportunidade para ele de tocar com a Doroteia numa banda. E eu acho que ele marca um pouco dessa conexão entre o professor e o aluno. Como muitas vezes o professor marca esse aluno e eles, com o tempo, podem querer até mesmo retribuir esse professor representou para ele. Então, esse começo, ele é interessante também, porque eu acho que quando a gente começa a assistir esse filme, e eu não assisti trailer antes, nem... Eu acho que eu dei uma lida muito rápida na sinopse, eu acho que eu nem li a sinopse, eu tava animado lá com esse filme da Disney e comecei a assistir ele e nem me toquei. Realmente eu comecei assim meio... Eu nem sabe, porque na própria sinopse a gente sabe que ele vai pro além lá, né? Pro além vida e tal, que ele dá uma escorregada ali. E eu não tava nem me tocando nisso, né? Foi um filme que eu não me preparei pra assistir, não fui atrás. Eu vi ali, achei muito bacana, gosto de animação, comecei a assistir. Então, no começo ali que ele, né? Eu acho que o primeiro é interessante a gente notar que ali tem uma discussão que a gente só vai entender muito depois, né? Porque ele é um cara que ele é professor, mas ele tem um sonho maior. Ele quer tocar jazz numa banda. Então a gente acompanha aquilo ali junto com ele, né? Parece que é aquilo ali que vai ser a dinâmica do filme. A gente fica meio que, poxa, bacana, ele quer tocar jazz, né? É igual quando a gente quer uma coisa a mais na nossa vida. A gente não tá... nosso pensamento... a gente não quer só isso que a gente tem agora. A gente quer crescer, quer ser um escritor, quer ser um jogador de futebol, sei lá. A gente tem algum sonho, então a gente tem aquela ideia, né? A gente tem que se esforçar, correr atrás pra fazer aquilo. E parece que a moral do filme vai ser essa no começo, né? E depois a gente vê que essa é uma visão interessante dele, que ele tem o sonho ali, mas que ele ficou tão aficionado naquele sonho, naquela ideia dele, que ele acabou esquecendo de ver os detalhes da vida, de ver as nuances, igual o Fink tá falando aí. Ele tinha alunos que depois lembram dele, que fazem uma indicação, que o ajudam, né? Tem essa relação do aluno-professor. Então ele acabou se fixando tanto naquilo que ele almejava, que até ele deixou as coisas que a trajetória da vida meio que de lado, né? Só pensando naquela pretensão que ele tinha ali, que ele achava a pretensão maior. Então tem essa questão que já se coloca ali no começo, mas que um pouco, talvez para dar uma quebrada na nossa visão, né? Porque parece que ele vai seguir, não, então... E assim... Quando ele caiu lá no poço, naquele buraco lá, que ele foi pro além-vida, tipo, morreu, né? Fiquei achando assim, né? Eu tô passada, chocada. Aí eu fiquei, poxa, mas como isso, né? Eu não acredito. Por que eu não vi o trailer? Eu não sabia que isso ia acontecer. Fiquei meio surpreso na hora. Então, e assim, quando ele vai pro pós-vida, eu fiquei assim um pouco chateado com ele. Eu achei que ele tava querendo trapacear, né? Porque ele fica tentando fugir, ele não segue os outros. Então pra mim ali, que eu não tava entendendo direito, pensei que ele tinha morrido já, eu tava pensando que ele tava querendo trapacear mesmo. Olha, ele não tá seguindo o caminho certo, né? Ele tá querendo trapacear, ele tava muito preso à vida. Ele tava na negação da morte. Tem umas coisas interessantes ali no começo. E inclusive depois para virar quando ele conhece a 22, para virar o mentor lá e para tentar voltar à vida, ele trapaceia, né? Ele fala que é outra pessoa. Então eu fiquei meio nessa, poxa, mas ele tá trapaceando, eu não gostei muito disso no começo, mas depois eu entendi que fazia parte ali, ele tava muito preso, né? Ele tava na negação da morte. Depois a gente conhece a 22 e vê que ela tá na negação da vida, ela não quer ir pra vida, quer ficar naquele lugar lá. E eles eram meio que uma contraposição, enquanto um queria voltar a todo custo, ela não queria ir. E isso é bem interessante, né? Põe esses contrapostos aí. Principalmente ele não queria seguir a luz lá, né? E morrer realmente. Porque naquela noite ele ia tocar na banda, né? Ele tinha passado no teste. Então ele já tava ansioso pra tocar pra galera e tal. Pra ver os aplausos e tal. Pra ele curtir a banda, pra ele curtir a noite. Então... Na hora que o cara tá ansioso, ele cai no buraco e morre, né? Aí ele não quer mesmo, realmente. Não sei se eu diria uma negação da morte, mas ele tava tão fixado em fazer aquela coisa naquele dia que ele não conseguia pensar em outra coisa. Esse ponto que o Dark Rising colocou é interessante, né? As duas atenuantes, né, que tinha. Um não queria ver, o outro não queria morrer. Às vezes isso acontece, né? E é interessante que quando foi colocado no filme, o ponto de
cada um entendeu, né, o que o outro tava querendo mostrar. Por que o outro queria ficar vivo e por que o outro não queria viver em si, né? E é interessante esse ponto, né, essa diferenciação. E é interessante também que ela decide viver a partir de ver que ele tocou ela, né? Que assim como ela fez com as pessoas, ele também fez esse trabalho de tocar as pessoas e ver. Só que como foi falado pelo Dark Rise, ele estava tão ficcionado no que ele queria que ele esqueceu um pouco de curtir os detalhes, né? Porque às vezes a gente fica tão focado na vida, no grande, no que fazer no ano, no mês, no dia, enfim, que a gente acaba aqueles pequenos detalhes, né? Você tá parado debaixo de uma árvore, batendo, ou você tá na beira de um rio tomando um banho. Esses pequenos detalhes, né, que a gente vai vendo ali, você tá andando na rua e vendo as pessoas se movimentando, vendo como é que algo tá acontecendo. E a vida se esconde em cada detalhe. Tudo isso? Todo o tempo ele é contra o fluxo, porque ele entra naquela esteira que está subindo para a luz, todo mundo está indo num caminho, mas ele quer ir no contrário. Depois, as pessoas fazem coisas simples, né, como o Thomas falou, e se divertem e aproveitam a vida, mas ele acha que a vida mesmo é tocar na banda, que é uma coisa grandiosa, que é uma coisa maior do que os detalhes, né, é uma coisa grande. Então, todo o tempo ele está sendo contra a ideia do filme, né, para lá no fim ele entender o que o filme tá ensinando pra gente, ele entende também. É uma ideia também de que a gente não quer dizer que ele não poderia tocar na banda ou de que ele não poderia realizar os sonhos, né? Mas que a gente também tem que aproveitar a nossa caminhada, a nossa vivência. Às vezes a gente fica procurando muito sentido da vida e às vezes a gente acaba esquecendo de viver. Então, por mais que a gente tenha sonhos, não quer dizer que a gente vai desistir de um sonho grande ou de ter um propósito, mas de que o caminho que a gente trilha para chegar ao nosso fim, ou à nossa conquista, ou ao fim da vida mesmo, a gente vai... É interessante que a gente preste atenção nas coisas, nos detalhes, no que faz a gente estar vivo, né, na contemplação. E é interessante o que o Thomas está falando, porque tanto que esse filme chega no final de 2020, em que algumas coisas que eram tranquilas, como um abraço no amigo, encontrar, tomar uma cerveja ou aquele bate-papo, e a gente ficou sem essa possibilidade por conta de precisarmos manter um distanciamento, de ter medo de uma doença que afetou o mundo todo. Então, a gente acabou também percebendo pela nossa realidade pandêmica que esses detalhes, eles faziam a diferença, né? Então, antes a gente falava, pô, aglomeração era ruim, hoje é vontade de aglomerar, né? Então, esses detalhes, eles realmente tocam a gente, porque de um outro lado a gente estava se sentindo recluso também e com essa questão da doença. Mas quando a gente vê o filme, a gente percebe, poxa, mas eu tô esperando algo mais e eu já tô vivendo aqui. Eu posso viver um pôr do sol, eu posso apreciar os detalhes da vida, né? Inclusive assistir um filme ou ouvir um podcast verdinho com letras descendo na tela. Então, eu acho que esse filme realmente, ele, por linguagem simples, ele aprofunda muita coisa. Uma frase que a Zé fala justamente é: você acha que ele nasceu assim? Claro que não. Que é justamente sobre as personalidades das crianças. E como ali as personagens estão sendo moldadas ali na escola também, eu acho que isso justamente expõe um pouco de como nossas próprias personalidades, nossos próprios seres são moldados pelo ambiente que a gente vive, pelo toda essa nossa vida, por assim dizer. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos mudando de acordo com o que a gente vai aprendendo, de acordo com o que a gente vai enfrentando. E aí, eles, logo em seguida, ele nos traz ali um momento ali justamente, que eu acho que fala um pouco disso que vocês estão falando um pouco aí, que é meio que uma obsessão. Porque, pra mim, chega um certo momento que parece que aquele sonho dele se tornou uma obsessão acima de tudo. E não era mais só um sonho. Ele queria aquilo a todo custo, basicamente, em alguns momentos parecia. E eles trazem aquele momento das pessoas que ficam obcecadas e eles se perdem. Fudeu de vez! Eles esquecem da vida, esquecem de aproveitar tudo, esquecem basicamente do resto. E se focam simplesmente naquele objetivo deles. Se perdem, né? Aqueles que se perdem no sentido da palavra por inteiro, né? Não só perdido na vida, mas como perdido no propósito que tem. Eu achei interessante também aquela parte do navio, né? Onde eles fazem aquela viagem lá. É interessante, né? Que mostra algo que era difícil de ver em alguns filmes, né? Esses conceitos mais elaborados de personalidade e principalmente de fuga, né? Onde você pode
ir tão longe que às vezes nem você mesmo vai se reconhecer, né? E às vezes existem pessoas que realmente ultrapassam essa linha, né? Passa essa linha e não tem mais o discernimento ou o conhecimento de saber de que ou ela não tá mais viva ou que, sei lá, aconteceu algo de errado e ela foi secada, que esse é o restante de tudo que é importante, né? Porque eu achei algo interessante lá, que quando a 22 está no dele, que ela vai comer a primeira vez, né? Que ela nunca, como ela ficou aquele tempo todo na preparação e nunca foi na terra, quando ela come, a sensação que é comer, né? Às vezes, algo que a gente faz todo dia, que é automático, né? Todo dia. Mas às vezes tem vezes que você come aquela comida que chega, parece que o sabor dela dura pra tua vida toda, né? Então, essas atenuantes são interessantes, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo ao decorrer da vida. Porque eu acho que não é só a questão daquelas almas que estão perdidas ali, que estão naquele modo automático ou depressivas, né? Somente elas terem se perdido num desejo maior, mas também delas talvez tenham perdido o sentido da vida, né? Não só no sentido de que elas tinham um objetivo maior, mas talvez às vezes de não ver sentido algum, normalmente por não prestar atenção justamente nesses detalhes, né? Eu acho que tem os dois lados, de você não ficar esperando aquele algo maior para você ser feliz, e isso a gente vê em e muitas críticas, né? Muitas pessoas chegam a comentar, falar sobre isso, né? Quando a gente tá sempre esperando aquele algo mais, né? Ah, não, eu vou ser feliz quando eu tiver meu carro. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. E às vezes a gente entra num modo tão automático disso que a gente vai tendo as coisas, vai tendo o carro, vai tendo a casa, vai tendo a promoção, quase como aquele filme O Clique, né? Então a gente vai tendo as coisas e não vai percebendo que a gente já tem, e a gente quer mais e quer outra coisa. E a nossa felicidade parece que tá sempre na frente, sempre naquela coisa que a gente vai conseguir que a gente ainda não tem. E muitas vezes a gente só tem que parar e olhar tudo que a gente já tem, agradecer pelo que a gente já conquistou, pelas coisas que a gente tem, por termos vida, por termos saúde, por termos família. Olha que legal! E muitas pessoas não têm essas coisas, né? Muitas pessoas têm problemas de saúde, muitas pessoas perderam a família, muitas pessoas não têm nem sequer emprego. Então, às vezes, a gente entra no modo automático de sempre querer mais, mas o que não é ruim querer mais, mas no sentido de que você tem que prestar atenção nas suas realizações, você tem que viver suas realizações, você tem que estar feliz nas suas realizações, porque senão vira uma coisa muito automática. Mas também aquelas pessoas que talvez não conseguiram conquistar aquele sonho, né? Como era um pouco o caso do Joey, só que no caso dele ele ficou tentando, e justamente o Tio Game levantou uma coisa bacana, né? Que é realmente na hora que ele conseguiu, que ele tava ansioso porque ele tava dando certo aquele sonho dele, ele morre, né? Então foi realmente difícil. Mas tem esses dois lados, né? E outros lados que eu não esteja pensando aqui, né? Porque aquelas pessoas, por determinadas razões, elas estavam num poço profundo que elas não conseguiam visualizar para fora, né? Como se a alma delas estivesse no além-vida lá, enquanto o corpo delas estava na terra. E às vezes as pessoas, elas não têm como sair dali, elas precisam de uma ajuda, ou elas precisam, não é simplesmente um querer, né? Às vezes elas se colocaram numa situação tão difícil que elas não conseguem ter perspectiva. E assim, um dos problemas que eu vejo é quando as pessoas elas deixam de viver algo, né, por achar que não gostam, ou por ter, digamos assim, um preconceito, né, uma opinião pré-formada sobre algo, que era o caso da 22, porque ela nunca tinha vivido, ela não queria viver. E aí quando ela chega na Terra, que ela começa a ter as coisas simples, um pedaço de pizza, que a gente gosta de pizza aqui, né, vamos falar a verdade. Então um pedaço de pizza, ouvir uma música no metrô. Eu fiz uma viagem antes da pandemia para Buenos Aires e ouvindo a música no metrô, o argentino lá cantando uma música brasileira. Então são coisas assim que às vezes a gente não para prestar atenção, para perceber, né? Quando ela percebeu que era bom aquilo que ela não estava vivendo, aí ela se tocou, né? Coisa do filme que é interessante é que a gente se transforma naquelas pessoas com quem a gente vive, a gente se molda, né? Então, coisa que a gente é parecido. Eu e minha namorada, a gente começa a ter tipo uma osmose, né? Um vai passando pro outro. A gente tem umas coisas parecidas também. E, normalmente, nesses filmes, aquelas personagens se unem ali e um aprende com o outro, né? Não é só o Joey que ensinou a 22. Não é só a 22 que ensinou. Foi um ensinamento mútuo. Cada um aprendeu a sua lição ali, as suas coisas, e eles tiveram
um pegou um pouco do outro, né? A gente pega um pouco da outra pessoa com quem a gente vive, com quem a gente convive, seja no trabalho também. Inclusive aqui no Bate Furado eu já vi a gente... alguns tiques que uns pegaram dos outros. Então tem isso, né? Essa questão da vivência e de nos transformarmos a partir dessa convivência com o outro, com a outra pessoa, né? A importância do outro para nossa vida. Parte ali já, assim, caminhando pro desfecho, né? onde mostra ali o ajuste de tudo, né? Coisas, né? Aparecendo aqueles seres lá, onde às vezes é bem interessante esse conceito, porque às vezes não é tão também... Cara, eu não sei como é que explica ali. Eu achei interessante no sentido de deixar mesmo apontado todas as partes ali do filme. O desfecho, enfim, é bem interessante também, mas deixou aquela sensação, né? Sensação ali de que poderia ter algo mais, né? Ter dado algo mais. Mas creio que ele cumpre sim o propósito dele, que é justamente isso que a gente falou até agora, de trazer essa reflexão da vida, de a gente entender e aproveitar cada momento, em cada respiração, cada detalhe que a gente tem, essa parte que o próprio Dark colocou aí sobre aprendizado, né? É algo que não tem jeito, né? A gente acaba absorvendo. Se você escuta a pessoa, convive com ela, né? Você acaba pegando algumas coisas dela mesmo de fato. E esse aprendizado é o que realmente vai fazer a diferença, né? Porque o Joey, ele nunca tinha prestado atenção como comer pizza era bom. E ele fazia isso direto, né? Isso é interessante. Ele não tinha prestado atenção nesses detalhes, né? E às vezes a gente não olha os detalhes que realmente vai fazer a diferença da vida. Tá bom, eu já entendi. Nós temos pouco tempo nesse planeta. Os detalhes é que fazem a nossa vida, né? Foi isso que eu entendi do filme, porque ele toca na banda e no final da noite ele pergunta o que a gente faz agora, né? Ela diz, agora... Ela diz mais ou menos isso, né? Agora nada, né? A gente volta amanhã e faz tudo de novo. É como se ela dissesse assim, volta pra tua vida e amanhã a gente volta aqui. Como se dissesse assim, a gente não vive de tocar na banda, né? A gente tem outras coisas. E aí, nesse momento, é um momento que a gente sente que ele não guardou muita coisa pra vida dele, né? Quem ajudou ele foi a Alma 22, né? Porque ele volta pra casa e tem os símbolos lá das coisas que ele viveu com ela, e aí ele descobre que aquilo é a vida dele, né? Tem uma passagem marcante aí, que é uma fala marcante, que justamente ela conta a história do peixinho, né, que quer conhecer o mar, e o outro peixe fala pra ele, mas isso aqui é o mar. Aí ele fala, não, eu quero o mar. Então quer dizer, às vezes você chega no seu ideal, naquilo que ele esperava tanto daquilo, e quando ele chegou lá e realizou, no outro dia o que tinha a mais? É ele voltar e fazer a mesma coisa, né? E parece que ele tava esperando algo a mais, assim, igual o peixe que estava ali no mar, no oceano, e não se percebia que já estava ali. Ele queria algo a mais daquilo, quando na verdade ele sempre esteve ali, né? Então às vezes a gente fica esperando de mais fantasia do que põe o pé na realidade, né? E quando às vezes a gente pisa na realidade concreta, a gente vê que não era tudo aquilo, né? Que a gente estava sonhando, imaginando. Quando a gente coloca muita fé naquela coisa e esquece os detalhes, a gente tem essas desilusões, essas decepções, porque a gente perdeu todos os detalhes esperando algo a mais que não era tudo aquilo. Então, ao invés de ele esperar que fosse tudo aquilo, que os sonhos todos dele ia se realizar chegando a tocar na banda, ele poderia ter curtido mais os momentos, os detalhes, ensinar os seus alunos, comer uma pizza gostosa, sentir as folhas, o vento, ver um pôr do sol. Então ele esperava tanto daquele momento, quando na verdade aquele era um momento como outros, né? Ele já estava no oceano e parece que não sabia. Tem uma parte que já tenha sido tão marcante, justamente quando ele chega lá no cabeleireiro, a 22 começa a falar. Quando ele sai, o cabeleireiro fala: foi bem legal essa conversa que tivemos hoje, você não falou só de jazz. Acho que demonstra essa parte da obsessão dele. Que cobrado com essa parte dele, que depois que ele realiza a obsessão dele, ele não tem mais nada. Aí ele fica: o que faremos agora? Ele comprou o objetivo dele, já não tem mais nada. Porque pra ele, aquele objetivo dele era tudo ali. Esse era a obsessão. E o Thomas falou aí justamente, a sorte dele foi ter a 22 ali, que deu um norteador. E acho que esse momento ali nos mostra um pouco também, justamente quando ele chega lá para ajudar a 22, a questão do medo.
do desconhecido, de novidades, que nem a Raizen falou, e aí a 22 tinha esse medo, esse preconceito com as coisas novas, mas um medo que podemos dizer meio tolo, mas que é verdadeiro e que muitas vezes pode acontecer. Eu acho que o medo é normal, ainda mais você tá acostumado ali, ela tava ali há séculos, então ela já tinha a rotina dela, já tinha tudo ali, e quando chega algo novo, esse medo bate na gente. Acho que foi assim no início da pandemia, vai ser assim no final da pandemia também, porque nós tivemos essa rotina, nós tínhamos uma rotina, e agora nós temos uma rotina nova, e tivemos que mudar nossa rotina nessas 2 vezes para algo totalmente novo. Acho que muitas vezes a gente fica com medo de aprender a fazer as coisas novas, fazer as coisas diferentes, ainda mais porque são coisas desconhecidas e você não tem certeza de como serão. Ali, por exemplo, ela estava pulando para a vida, ela não sabia como a vida dela ia ser, se ela ia começar uma família boa, uma família ruim, tem várias coisas ali, coisas que poderiam deixar a vida dela sendo muito ruim. Então era um medo verdadeiro, eu acho que medo que nós tentamos. Eu acho que tem uma questão do propósito também, né? Que é uma boa discussão aí, porque quando o Joey chega lá, ele já acha que ele tem um propósito, né? O meu propósito da vida é esse, né? Tocar, é a música, eu sou apaixonado por isso. E aparentemente a 22 não tinha nenhum propósito na vida. Mas eu acho que durante o filme a gente vê que isso tem outra perspectiva, né? Não é bem aquele... Você não tem um destino, você não é destinado a ser isso ou aquilo, mas você encontra não só um propósito, mas diferentes maneiras de ver e de viver. E não é porque você vai ser um músico, ou você vai ser um juiz, ou você vai ser um médico, ou você vai ser qualquer profissão que seja, que esse é o seu propósito de vida, né? Você não precisa ter exatamente um propósito maior, grandioso, para você precisar viver. Então, ele chega ali querendo voltar à vida porque ele tinha o propósito dele, ele se achava muito dentro daquele propósito, ele achava que aquilo era a razão da vida dele, né? E depois ele percebe que talvez ele tenha perdido muito da vida olhando só para aquele lado, né? Só para aquela obsessão, digamos assim, dele, né? Que era importante para a vida dele, uma coisa que ele gostava, mas que não era a única coisa que poderia valer a pena, ou que valeu a pena na vida dele, porque ele tinha os amigos, ele tinha a mãe dele, ele tinha os alunos. Pois é, no final, ele ajuda a 22, eles pulam um novo buraco pro mundo, aí eles se separam, eles ficam de mão dadas até o momento que eles se separar, e ele fala assim pra ela, eu não posso ir com você, ele fala assim, eu vou com você. Ela fala, mas você não pode ir, você sabe que não vão deixar morrer naquele homem antes, eu tinha que ficar lá na morte. Aí ele vai e fala, mas eu vou com você até onde der. Foi um momento que eu acho que eu devia ter citado aqui. Então é isso, caro ouvinte, cara ouvinte. Eu acho que, como eu falei, né? Esse filme ele é simples, mas ele traz reflexões bem profundas. Então a gente poderia se estender bastante aqui falando sobre minúcias do filme. Tem muita coisa bacana. Eu acho que até a gente não falou algumas coisas aí. Falar. Então tem a parte que ele entra também no corpo do gato, né? Que a gente não falou aqui, que é uma coisa cômica também, fica engraçada a situação dele, né? A gente poderia se estender bastante, mas eu acho que vamos ficar por aqui nessa discussão. Eu agradeço aí ao Fink, ao Thomas, ao Tio Gamer pela discussão, achei bacana. Que venham mais filmes bons assim pra gente falar com animação. Caro ouvinte, cara ouvinte, se você está nos ouvindo até agora é porque você gosta da gente, então pense aí em estar colaborando lá no nosso PicPay com a doação para que a gente possa continuar postando mais episódios aqui no Byte Furado. Se não der para doar mais, pelo menos você pode compartilhar a gente lá nas redes sociais, indicar para aquele amigo, para aquela amiga, para nós estarmos chegando a mais ouvidos. E este foi o nosso episódio 91. Hoje falamos sobre o filme Soul, filme aí premiado com 2 Oscars na última premiação. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Valeu, falou! Vivemos em uma sociedade. Bye, bye. Como deve ser.